Os corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, o que significa dizer que para que o objeto ocupe um espaço dentro da água, é necessário que a água saia desse espaço antes. Ou seja, o objeto empurra a água. E o que é que diz a terceira lei de Newton? Se o objeto empurra a água empurra o objeto. A força aplicada sobre o objeto exerce pressão, a chamada pressão hidrostática. Isso acontece em todos os pontos do objeto, nas laterais, na parte de cima e também na parte de baixo. Em todos os pontos do objeto, onde houver contato com a água, nós teremos ação e reação. Percebe que existe uma lógica no tamanho das setinhas. Lembrando que a pressão hidrostática depende da densidade da água, da gravidade local e da profundidade do ponto considerado em relação à superfície da água. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida. Nesse caso, maior a força. Então, por isso que as setinhas no fundo do objeto têm tamanho maior do que as setinhas na parte superior do objeto. Se você olha para as laterais, quanto mais raso é o ponto, menor a pressão e a força aplicadas. Quanto mais fundo é o ponto, maiores a força e a pressão aplicadas. Sendo assim, a gente pode afirmar que as forças laterais se equilibram, tendo em vista que para cada vetor aplicado num ponto na lateral esquerda, existe um vetor oposto, ou seja, de mesma direção, sentido oposto e valor igual, na lateral direita. A mesma coisa não acontece se compararmos a parte inferior com a parte superior do objeto, onde existe uma clara diferença entre as forças aplicadas na parte de baixo maiores que as forças aplicadas na parte de cima, o que gera uma resultante, nesse caso para cima, em cada um dos pontos ao longo do comprimento do objeto. Ora, finalmente, se nós somarmos todas essas forças aplicadas ao longo do comprimento completo do objeto, nós podemos pensar numa força resultante, que pela simetria certamente estaria aplicada no centro do objeto, sendo a soma dessas forças ao longo de todo o comprimento. Essa força é exatamente o que nós chamamos de empuxo.